Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre testes de hipótese. Lembrando o que já vimos até aqui, os procedimentos gerais para um teste de hipótese são os seguintes. Primeiro, a gente deve definir a hipótese nula e alternativa, que são duas afirmações sobre os parâmetros populacionais, e nesse caso poderia ser, por exemplo, P igual a 0,5, lembrando que a hipótese nula sempre vai ser de igualdade, versus P diferente de 0,5. Dada essas duas hipóteses, podemos definir o tipo de teste, que é olhando a hipótese alternativa, e nesse caso seria um teste bilateral. Ou seja, a minha região crítica seriam essas duas regiões em azul. E a partir dessa informação, considerando um nível de significância de α%, temos condições de dizer o tamanho dessas áreas em azul, que nesse caso seriam 2,5% para cada lado, para que essa soma seja exatamente o meu alfa. E a partir desse momento, já temos a região crítica, que é a região de rejeição, e a região de não rejeição, que é essa área em cinza. E para saber qual que é esse ponto que separa a região azul da cinza, é que determinamos a região crítica. E note que nessas 4 etapas, em nenhum momento utilizamos os dados observados, apenas construímos o teste de hipótese, porque utilizamos os dados amostrais somente nessa 5ª parte, que é calcular a estatística de teste com base na distribuição amostral. E nesse caso desse exemplo, poderia ser um P-chapéu igual a 0,65. Então, esse é o meu dado observado, e a partir dessa informação, conseguimos decidir se rejeitamos H0 ou não, que é exatamente a nossa conclusão. Nesse caso da figura, nós não rejeitamos H0, porque o P-chapéu caiu dentro da região de não rejeição. Mas se o P-chapéu caísse nessa região em azul, nós rejeitaríamos H0, ficando com H1. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender essa 5ª etapa, que é calcular a estatística de teste baseado na minha amostra. E essa estatística de teste já utilizamos na etapa anterior para encontrar esse ponto da figura que separa a área azul da área cinza. E agora o que vamos fazer é utilizar aquela estatística de teste substituindo os valores observados. Então veja, é um Z observado, porque eu utilizei a distribuição amostral que vimos na aula passada, substituindo o valor de x barra pelo x barra observado. O μ0 é exatamente o valor observado na hipótese nula. O sigma foi dado pela população e o raiz de n nós já sabemos o tamanho da amostra. Então, nesse caso, o z observado vai se tornar exatamente um número. E a partir desse valor que iremos concluir sobre o teste. E se o desvio padrão for desconhecido, vamos calcular um t observado, que é considerar o valor de x barra. O μ0 continua sendo o valor observado em H0. O S vai ser o desvio padrão amostral e o N, o tamanho da amostra. Então, se nós entendemos a etapa anterior, essa próxima etapa é muito simples. Basta substituir os valores. E se o nosso caso é uma proporção, lembrando da aula passada, a distribuição de P-chapéu é aproximadamente normal. Então, o que fazemos aqui é obter um Z observado,
substituindo o P-chapéu da minha amostra, o P0 vem da hipótese nula e o P0, 1 menos P0 no denominador, da mesma forma. Então, em resumo, veja a figura. Se o Z cair aqui, eu não rejeito H0, porque caiu na região de não rejeição. Se o Z cai do lado direito, eu rejeito H0. Então, é um Z observado porque ele é um número obtido a partir da minha amostra. E a partir disso, conseguimos concluir sobre o teste de hipótese. Então, são esses 6 passos para conseguirmos testar uma hipótese. Os 4 primeiros, nós criamos o teste. No 5º e no 6º, nós concluímos a partir dos dados observados. Então, a conclusão será a seguinte: se a estatística de teste observada pertencer à região crítica, ou seja, nessa região em azul, eu rejeito H0 em favor de H1, a um nível de significância de α%. Caso contrário, eu não rejeito H0. Então, essa é a conclusão que devemos tirar em um teste de hipótese. Vamos ver alguns exemplos que já vimos em aulas passadas, mas agora de uma forma completa. Uma empacotadora de café está calibrada se houver 700 gramas em cada embalagem. A fim de verificar o funcionamento da máquina, foi coletada uma amostra de N igual a 40, resultando em um X-barra de 698. Pergunta: considerando o sigma conhecido I igual a 10, teste a hipótese do peso médio das embalagens ser 700 gramas, com um nível de significância de 5%. Então, vamos aplicar aqui os 6 passos que vimos nas aulas anteriores. Mas esses passos não necessariamente devem ser naquela ordem. Foi apresentado daquela maneira para que nós entendamos todas as etapas necessárias para se construir e concluir um teste de hipótese. Então, primeiramente, vamos definir as hipóteses. Nesse caso, seria μ igual a 700 versus μ diferente de 700. Lembrando que o nível de significância, nesse caso, é de 5%. Então, baseado nessa hipótese alternativa, conseguimos definir o tipo de teste, que é bilateral. E a região de rejeição é exatamente essa da figura. Veja que temos uma distribuição normal, em que o alfa foi dividido com 2,5% para o lado esquerdo e 2,5% para o lado direito. Baseado nessas informações, vamos determinar a região crítica. Lembrando que, nesse caso, o teste de hipótese é para média com sigma conhecido. Então, a distribuição é uma normal padrão e a região crítica, olhando na tabela normal, é essa que estamos vendo. Z menor do que menos 1,96, então esse é o primeiro ponto do lado esquerdo da figura, ou Z maior do que 1,96, que é o ponto do lado direito. E agora que construímos o teste de hipótese, vamos calcular o valor observado, que seria o Z, que é igual a x-barra observado, menos o μ0, que é o valor na minha hipótese nula, que nesse caso seria 700, dividido por sigma raiz de n. Então, substituindo os valores, temos este resultado, que dá menos 1,26. Então, o meu Z observado caiu aqui na figura. E, nesse caso, eu não rejeito H0, porque o Z observado não caiu na região crítica. Mais um exemplo. Um fabricante introduziu um material na fabricação de lajotas e acredita que esse material aumentará a resistência média, que hoje é de 206 kg. A resistência tem distribuição normal com desvio padrão de 12 kg. Ou seja, novamente, o desvio padrão é conhecido.
Pergunta: em uma amostra de 30 lajotas, obteve-se x barra igual a 210. Podemos afirmar que a resistência média aumentou a um nível de significância de 10%? Então, note que o teste aqui é com relação à média. Então, a hipótese nula seria menor ou igual a 206 versus a alternativa maior do que 206, com um nível de significância de 10%. Lembrando que, nesse caso, o sigma é conhecido. Então, baseado nessa hipótese alternativa, temos que o tipo de teste ele é unilateral à direita. E é essa figura que estamos vendo. Veja que a área em azul representa 10%, que é o meu erro do tipo 1, e sabendo que a estatística de teste tem distribuição normal padrão, olhamos na tabela normal e encontramos a região crítica igual a z maior do que 1,28. E agora, baseado nos dados, vamos concluir sobre o teste de hipótese. E nesse caso, temos novamente um z observado, que é dado por x barra menos μ0. Nesse caso, o μ0 é igual a 206 e o sigma é conhecido. Então, esse resultado dá essa quantidade, que é igual a 1,82. Então, olhando esse ponto no gráfico, cai exatamente dentro da região crítica. Então, a minha conclusão é, como o z caiu na região crítica, eu rejeito H0 em favor de H1. Ou seja, a partir dos meus dados, eu tenho evidências para concluir que o μ é maior do que 206. Vamos ver mais um exemplo. Deseja-se estimar a média anual de débitos no cartão de crédito nas famílias brasileiras. Uma amostra de 15 famílias forneceu uma média amostral de 5.200 e um desvio padrão amostral de 3.058. Então, veja que aqui eu não tenho o desvio padrão populacional. Então, a distribuição de x barra vai ser uma t com n menos 1 grau de liberdade. Pergunta: teste a hipótese de que a média anual de débitos, que é o meu parâmetro μ, é de R$ 6.000 com um nível de significância de 5%. Então, vamos fazer todos os passos. Definição das hipóteses. Nesse caso, é μ igual a 6.000 versus μ diferente de 6.000, com um nível de significância de 5%. Olhando a hipótese alternativa, conseguimos definir o tipo de teste, que é um teste bilateral, com essa região crítica que estamos vendo na figura. Veja que nós já dividimos o nível de significância com 2,5 para o lado esquerdo e 2,5 para o lado direito. Lembrando que essa distribuição é uma t com n menos 1 grau de liberdade, porque eu não conheço o desvio padrão populacional. E baseado nessa distribuição que determinamos essa região crítica, olhando na tabela T com 14 graus de liberdade. Ou seja, esse ponto que separa a região azul da cinza é o menos 2,14 e o 2,14. Pronto! Agora já criamos o teste de hipótese. Vamos testar a partir dos meus dados, que é exatamente esse item 5. E note que agora eu estou chamando de T observado, porque a distribuição que nós utilizamos para determinar a região crítica foi uma T. E substituindo os valores, nesse caso, temos 5.200, que é a média observada, 6.000, que é a hipótese nula, dividido pelo desvio padrão amostral, raiz de n, que é igual a 1,13. Ou seja, o meu t observado caiu aqui. Então, como o t não caiu na região crítica, eu não rejeito H0. Ou seja, não temos evidências para rejeitar a hipótese de que μ é igual a 6.000.
Vamos ver mais um exemplo. Uma empresa desenvolveu uma vacina e afirma que a proporção de imunizados, que é o P populacional, é maior do que 50%. Sabe-se que em uma amostra de 726 pessoas vacinadas, 668 estavam imunizadas. Então, essa razão 668 dividido por 726 é o meu P-chapéu, é a proporção observada. Pergunta: use este resultado para testar se a proporção de imunizados é de fato maior do que 50%, com um nível de significância de 5%. Então, nesse caso, as hipóteses seriam essas: P menor ou igual a 50%, e aqui a gente representa pelo caso mais extremo, que seria P igual a 50%, versus P maior do que 50%. Lembrando que o nível de significância é 5%. Baseado nessa hipótese alternativa, conseguimos definir o tipo de teste, que é unilateral à direita. Então, o meu erro do tipo 1 é de 5% e representa toda essa área em azul. Como estamos tratando de uma proporção, lembrando das aulas passadas, a distribuição amostral de P-chapéu é uma normal, pelo teorema central do limite. Então, a região crítica que iremos buscar, ou seja, o ponto que separa a área azul da área cinza, vai vir de uma normal padrão, e nesse caso seria essa, z maior do que 1,64. Então, esse é o ponto. Agora que temos o teste já construído, vamos observar os dados, que é exatamente a obtenção desse z observado. P-chapéu nós já temos, P0 é o valor na hipótese nula, que seria 0,5, dividido pelo desvio padrão amostral dado por essa quantidade no denominador. E isso dá esses números, que é igual a 22,63. Ou seja, o z observado está muito distante da área cinza. Então, eu rejeito o H0 porque o z caiu na minha região de rejeição. Então, o que vimos até aqui foi o teste de hipótese para μ e para a proporção, e utilizamos basicamente a distribuição amostral da média. E quando o nosso teste envolve a variância, iremos fazer a mesma coisa. Só basta lembrar que a distribuição amostral agora vai ser essa n-1 vezes s ao quadrado dividido por sigma ao quadrado, e isso tem distribuição qi quadrado com n-1 graus de liberdade. Vamos ver um exemplo nesse caso. Na indústria farmacêutica, baixa variabilidade é sinônimo de qualidade. Por isso, monitora-se a produção a fim de que a variância populacional seja menor ou igual a 0,0009. Caso contrário, a variabilidade é considerada muito alta e o lote todo é rejeitado. Pergunta: considerando que uma amostra de tamanho 16 foi inspecionada, resultando em um S ao quadrado de 0,0013, verifique se, a partir destes dados, podemos rejeitar ou não a hipótese de que o parâmetro populacional sigma2 é menor ou igual a 0,0009, com um nível de significância de 5%. Então, vamos fazer o teste. Primeiro, definir as hipóteses nula e alternativa. Nesse caso, seria sigma2 menor ou igual a 0,0009 versus sigma2 maior do que esse valor. Lembrando nível de significância de 5%, e a partir da hipótese alternativa, já sabemos o tipo de teste, que é unilateral à direita com essa representação, em que a área em azul é o erro do tipo 1 e é igual a 5%.
Lembrando que a estatística de teste tem distribuição Q², vamos obter esse ponto que separa a área azul da área cinza, que seria Q igual a 24,99. Então, esse ponto de aproximadamente 25 é exatamente o limiar que separa a região de rejeição da região de não rejeição. E agora vamos observar os dados, utilizando a estatística de teste. Então, é um Q observado, em que eu vou usar a distribuição amostral que já vimos, substituindo o valor de S² que eu observei dos meus dados, e o σ0² é o valor na minha hipótese nula. Então, fica dessa forma aqui. N é igual a 16 menos 1, o 0,0013 é o S² e o 0,0009 é o valor de σ2 sob a hipótese nula. E esse resultado é igual a 21,66. Caímos aqui. Então, a partir dos dados observados, não temos evidências para rejeitar a hipótese nula. Então, terminamos aqui mais essa aula em que aprendemos os 2 últimos passos para o procedimento geral de um teste de hipótese e fizemos vários exercícios do início até o fim, na conclusão do teste de hipótese.